Meu nome é César, conhecido como Cezinha. César V nas ruas aí, nós é o Brian. Queremos dar um salve aqui na Rolling Stone, satisfação, rapaziada. Dá o seu oi. Tem que falar também? Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Flesos na voz aqui, mano. Estamos aqui na Rolling Stone hoje pra trocar um pouco, pra trocar uma ideia sobre Brime, sobre cultura hip hop, sobre o Corinthians também, que nós falou. E é nóis, tamo junto. Salve geral aí, Rolling Stones Brasil. Meu nome é Febem, pra quem me conhece, pra quem não me conhece também. E bora pro vídeo. Bom, estamos aqui hoje com Febem, Cezinha e Flesos, rapaziada aí do Brime, do álbum Brime, muito conceituado aí no mundo do rap brasileiro, não é mesmo? E, né, nesse mês de março, nessas últimas semanas, o disco completou 5 anos de vida, né? Parece que foi ontem, enfim, passa muito rápido essas coisas. Eu queria saber como vocês acham que o Brime perdurou, né, nesse meio tempo, e como vocês acham que ele ressoou aí com o público, com os seus respectivos fãs também. Bom, eu acho que, no fim das contas, a gente deu muita sorte de ter soltado o Brime no meio de uma pandemia que, apesar de ter sido um período horrível, foi um período que muita gente estava procurando novas referências, né, novas coisas e etc. Eu acho que o Brime chegou preenchendo uma lacuna que estava ali dentro do rap nacional, de algo um pouco diferente do que estava acontecendo, né? Hoje em dia o Boom Bap, aí 5 anos depois, tá muito grande, mas na época, né, todo mundo falava só de trap, etc. E eu acho que o Brime acabou trazendo uma nova vertente aí pra conversa do rap nacional. E hoje em dia a gente tá falando no rap nacional bem plural, né? Que tem o trap, o Boom Bap, o grime, música eletrônica, o house hoje em dia faz muita parte, né, dessa conversação também. Então eu acho que foi um álbum que ajudou a transformar esse ambiente em mais plural, assim, digamos. Certo, e você também, né, falou justamente desse lance da pandemia, né? Vocês acham que teve alguma dificuldade, assim, se tinha algum planejamento de ao vivo e tal? Como eram suas expectativas, assim, nesse momento pré, né? Na verdade, foi um período de um desafio pra gente, né? Porque primeiro que a gente nunca tinha vivido uma pandemia, igual muita gente, né? E a gente tinha acabado de lançar o projeto, 2 semanas depois o mundo fechou e a gente ficou meio que acompanhando de casa o que estava acontecendo. E a recepção das pessoas pro trabalho foi muito grande, né? A adesão das pessoas, todo mundo em casa, na internet, procurando coisas. E quando terminou tudo, a gente viu que o álbum era maior do que a gente imaginava. E a gente começou a fazer shows e começou a ter uma dimensão real do que era o projeto só depois que a pandemia veio a finalizar, né? Então, depois da pandemia, o álbum começou a pegar ainda mais força, porque tinha muita gente que não conhecia, viu um show, gostou e etc. Então, eu acho que também isso ajudou. A gente tá há 5 anos trabalhando esse álbum, aí veio o Deluxe, né? Veio outras participações e etc. Mas a gente consegue ver que o Brime é um projeto que ele tá sempre em mutação, né? Principalmente pelo Fles, o Febem e eu, tem nossas carreiras. Quando a gente se junta pra fazer o Brime, a gente tá sempre buscando algo novo, tentando introduzir alguma coisa diferente aí na conversa. Eu queria entender, né, ao que vocês atribuem esse sucesso, né, do Brime. Esses dias antes da entrevista, pra pesquisar e me preparar melhor e tal, eu joguei no Twitter a palavra Brime, né, pra ver. Aí, tipo, era perfil de futebol comentando, perfil de música, obviamente, de rap, obviamente, página de humor, enfim, era uma bolha, eram várias bolhas, no caso, né. O que vocês acham que foi esse lance do disco ter se permeado tanto, né? Foi essa novidade? Nós criamos uma cultura nova, né? Bem de se dizer, sem a intenção, que é como o Cezinha falou, que a gente foi ver a dimensão do que a gente criou depois. A gente criou praticamente uma cultura, mano, tá ligado? Virou uma cultura esse lance da música, do Brime, do futebol e tal, tá ligado? Que, sinceramente, a gente nem entende ainda muito bem. A gente vai criando, vai vivendo, mas eu acho que é basicamente isso, tá ligado? Pelo fato que você tá falando que você viu de tudo um pouco, falando sobre. Então é isso, eu acho que a gente criou meio que uma cultura, tá ligado? Até pelo bootleg que a gente fez com o nome Grime, tá ligado? E colocando o BR de Brime, então, tá ligado? Sem ter a intenção, acho que a gente criou uma parada muito maior que nós imaginava. Era só pra ser um disco, mano, tá ligado? E virou tipo uma subcultura, tá ligado? Eu acho que a gente, sem querer, misturou muitas culturas dentro do Brime, né? A gente tava... Quando a gente começou o projeto, a gente tava com um projeto de ir pra Londres e a gente queria fazer umas músicas que tivessem a influência do grime, mas que se um londrino ouvisse, ele não achar que a gente tava copiando ele. Então, acho que a primeira sacada que a gente teve foi, o futebol faz parte dessa conversação. E aí a gente começou a trazer o futebol
O funk era uma coisa que, mesmo que a gente não quisesse, ele tava lá estava sempre ou na quebrada do Flash ou do Febem, então ou tava tocando forró, ou tava tocando funk, e hoje em dia não toca tanto rap nas quebradas se não for o trap e tal, então a gente acabou aproximando esses mundos e trazendo pro nosso projeto. Então eu acho que o grande trunfo do Brime foi a gente unir essas coisas de uma maneira bem orgânica, digamos assim. Eu acho que isso que fez ele perdurar, né, assim. Não, eu acho que é basicamente o que o Cezinha disse, que a gente encontrou formas de criar essa ligação do que é o universo em Londres e do que é o universo no Brasil. E a gente conseguir encontrar alguns elementos que faça dar sentido à coisa e que faça dar sentido a todo o movimento que foi criado pós essa ligação, que é a cultura de Londres difundida com a cultura do Brasil. E eu acho que, juntando tudo isso, se torna uma cultura gigantesca, mano, onde é tipo assim, as pessoas, elas, através disso, se sentem representadas através do Brime e falam, tipo, porra, o Brime é um movimento, o Brime é, tipo, é a nossa inspiração de vida, o Brime... Então, ele meio que, ele transcendeu para aquilo que se diz música, passa para além do que se diz respeito à música, é um movimento, é um modo de pensar. O Brime, ele passou a ser um modo de agir com as pessoas, a resenha, enfim, o Brime é tudo isso, mano. Exato, aí tem muito esse lance de cultura, né, que vocês falaram, porque, assim, né, você vai em shows de certos nichos, né, tipo, de rock vai ter uma galera específica, de rap vai ter uma galera específica, de pop vai ter, enfim, mas quando eu fui no show de vocês na Casa Natura no passado, era uma galera, assim, totalmente diferente, né, você via que era a turma do rap, mas aí tinha as camisetas que se fizeram e tal, isso muito da hora. Inclusive, né, o Cezinha falou, queremos o Brime forró, então, por favor, né? Vamos fazer uma faixazinha de forró aí. Tá nos planos, tal. Pode ter certeza. E o Febem falou justamente do futebol, né? Tem faixas dedicadas, né, ao esporte, que é a Chelsea, né? A própria capa é o Chicão dando carrinho no Hazard, né? Inclusive vai Corinthians, não é mesmo? Com certeza. Amém. E como, né, o esporte influenciou, né, no disco, na construção dele, no Deluxe e também nos bailes que vocês fazem, né? Ou é algo mais referencial ali na música? Ou teve alguma coisa de atitude que vocês trouxeram? Eu acho que a gente sempre teve essa influência na música, de certa maneira. O Febem já estava escrevendo Tracksuit e outras músicas que já tinham essa referência do futebol. E eu acho que quando a gente fez o Brime como projeto paralelo, a gente deixou de ser uma influência secundária e começamos a colocar exatamente todas as influências que a gente não trazia para o nosso trabalho pessoal, por ser mais criterioso, criando sozinho, né? Quando a gente trouxe esse trabalho para os três, a gente acabou pegando elementos e jogando na mesa e deixando mais solto mesmo, assim. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Eu acho que o futebol também é a segunda porta de entrada da ligação que a gente ia ter lá, quando chegasse lá, na Inglaterra, tá ligado? Porque acho que mais do que música, mano, quando os caras perguntavam pra nós de onde a gente era, a gente falava Brasil, os caras começavam a falar sobre futebol, tá ligado? Então acho que foi meio assertivo, né? E é a nossa vida também, tá ligado? Nada que a gente tenha forçado alguma coisa, sacou, mano? Tá ligado? Então, de qualquer forma, vai estar sempre presente, saca? Na música, tá ligado? O futebol no Brasil, acho que ele vai estar sempre presente na música. E o Brime foi só um dos diversos locais que o futebol teve presente na música. Você escuta, sei lá, Jorge Ben, tá ligado? Já tá presente na música há muito tempo, tá ligado? Skank, lá de Minas, tá ligado? E outras várias que eu não lembro agora, mas no Brasil, futebol e música sempre flertaram bastante, tá ligado? Então o Brime foi só mais um lugar e pra gente ter chegado lá, essa ligação, porque eles também não amam futebol lá, tá ligado? Então é basicamente isso. De pensar também que o futebol, ele é uma manifestação da periferia também. E quando você encontra uma galera que é da periferia, eu sou da periferia, o Febem também, Cezinha também, do Fundão da Sul, e a gente se encontra, qual que era a nossa única válvula de escape? Era o futebol, sempre foi o futebol. Então, isso daí, como já faz parte do nosso dia a dia, já faz parte do nosso cotidiano, a gente só passou isso pra música. E tanto que, quando a gente encontrou os caras de lá também, muitos deles também eram dos blocos de lá, de Londres também, da periferia de Londres, né? Que, tipo, pô, não dá pra comparar, mas
também tem essa válvula de escape que é o futebol pra eles também, né? Que o futebol pra eles, assim como pra nós, é uma forma de expressão também, tá ligado? Então a gente uniu nossa forma de expressão, que é torcer pro nosso time, ou torcer pra nossa seleção e se expressar através da música, tá ligado? Então, tipo, acabou que soou como uma naturalidade por fazer muito parte da nossa vida, a música e o futebol, como o Fê bem disse aqui. Perfeito. E lá em Londres, vocês deram uma gastada nos caras lá que torciam pro Chelsea ou eles já tinham superado o Mundial? A gente encontrou pouca gente que torcia pros Chelsea. Sério? Não, eles não quiseram mostrar a cara, Chelsea é... Os caras falaram lá que o Chelsea era um time de gente mais... tá ligado? E o lugar que a gente circulou lá não era muito esses lugares aí. Era Difícil, mais né? torcedor do Arsenal. É, os caras mais... Encontrou bastante. Arsenal, Tottenham. Tottenham, exatamente. Maneiro. E por falar em Londres, né, vocês já falaram em várias ocasiões, né, que o Brahim meio que se originou ali quando vocês viajaram pra lá, quando foram participar do documentário do Say Nothing, né? E vocês também falaram um pouco das culturas, né, se dialogando, né? E como vocês acham que tem essa proximidade que traz? Tem o futebol que vocês falaram, mas o que tem mais de semelhante, assim, que vocês analisam? Quando a gente soltou o Brahim 7, tem um comentário de um maluco inglês lá, que é tipo assim, olha esses brasileiros de North Face querendo usar a sopa daqui. Aí eu falei, o cara não tem nem noção que São Paulo é um lugar cinza, que chove pra caralho e faz mó frio e 60% do tempo ninguém quer falar com ninguém, tá no metrô, puto, fazendo seu corre. Então, assim, Londres e São Paulo são cidades que têm muitas proximidades culturais, principalmente. São lugares de shows e extremamente culturais, né, e etc. Então, isso é muito próximo. Obviamente que lá é um lugar de primeiro mundo, com muito mais dinheiro, com muito mais acesso e etc. Mas se você for ver as famílias de imigrantes e as pessoas que também estão vivendo lá no corre, elas vivem muito parecidos com a gente. Transporte público, fone de ouvido, ouvindo música. Eu acho que o que me pegou muito no grime sempre foi isso, foi esse clima urbano, agressivo, cinza, né? Eu sou nascido e criado em São Paulo, minha vida inteira foi isso. Então, e eu sou uma pessoa que nos anos 90, 2000, nos clubes de São Paulo, a gente tinha muita influência da música eletrônica, do house, do garage, que são músicas inglesas. Então, pra mim, quando eu fui pra Londres a primeira vez com o projeto do Brahim, eu descobri o lugar que eu ouvi a minha vida inteira e que eu gostei a minha vida inteira. E quando eu fui conversar com um cara e ele fazia beats, e ele rimava, e ele fazia as coisas, eu falava, você faz a mesma coisa que eu também. Então, eu vejo que alguns lugares do mundo a gente está muito próximo culturalmente a Nova York, a Londres, a essas cidades, assim. Como a gente disse, foi uma maneira muito natural. Aí a gente começou a botar os beats pros caras lá ouvirem, e eles, nossa, que louco, nunca ouvi nada parecido. Então, foi essa hora que a gente falou, tamo no caminho certo, a gente tá fazendo algo que tem a nossa cara e que vai conseguir se comunicar em outros lugares, né? Eu acho que esse foi a primeira meta aí do projeto. São Paulo é uma cidade gigante, né, mano? E só quando você tem a oportunidade de sair dela que você percebe, tá ligado? O quanto São Paulo é gigante, mano. São Paulo acho que é 2 vezes maior que Londres. Fácil. Esse pato é mais, tá ligado? E tipo, mano, por mais que os problemas aqui no terceiro mundo sejam muito mais sinistros, tá ligado? Mas a mentalidade da periferia é a periferia em qualquer lugar do planeta, tá ligado? Eu, hoje em dia, posso falar isso porque eu fui pra algumas, tá ligado? E periferia é periferia, mano. Então essa identificação, por mais que a língua seja outra, a cultura seja outra, os costumes sejam outros, tem sempre um vínculo ali que vai linkar, tá ligado? De vivência. Bom, e o nome do álbum, né, vem justamente, né, como vocês estavam falando do grime com o Brasil, BR, né? Pra quem tá assistindo e não sabe, o grime é um gênero ali de Londres, né? Que tem ali o hip hop, drum and bass e muito mais como influências, né? E de vocês eu queria entender um pouco mais sobre o conceito, né, que vocês buscaram para essa criação sonora do Brahim, né, que é algo novo, né, lá quando vocês lançaram o álbum, que tem toda essa bagagem do grime, mas tem funk, de vários BPM, drill, afrobeat, etc, etc. Como trazer a personalidade de vocês três, né, de cada um dos três, e também toda essa brasilidade, né, mesmo com essa inspiração que vem de fora, né. Como eu disse, quando a gente fez o Brahim, a gente tava sempre na quebrada de algum, a gente tava sempre junto, se focando na viagem e vendo o que a gente poderia fazer de diferente. E eu lembro que em algum momento a gente tava... Eu sempre gostei de grime, o Febem foi o primeiro cara que falou, eu quero fazer grime no Brasil, e eu olhava pra ele e falava, mano, ninguém tá nem aí pra isso aqui. E aí, anos depois, a gente conheceu o Fles, e eles estavam fazendo isso já, ele e os moleques, e a gente uniu isso, e eu lembro claramente de algumas vezes a gente tá
em algum baile, alguma coisa, e eu falar, mano, olha esse beat, é igual grime, tá tocando um funk. Então, sempre teve essa proximidade. Então, quando a gente sentava pra fazer os beats, a gente sempre tava procurando essa intersecção. E até o jeito que eles escrevem, então, tipo, às vezes tinha alguma letra do Skepta que influenciava eles iam escrever isso na visão das coisas aqui do Brasil. Então, acho que foi nesse jeito que a gente foi aproximando as coisas. E, na real, como a gente não tem a obrigação de fazer parte de uma cena de grime na Inglaterra ou ter que provar para outros que a gente é alguma coisa ou não é, a gente pegou todas as influências da música inglesa e aproximou com o Brasil de uma maneira bem natural pra gente. Então, a gente não precisou se preocupar se o que os outros achavam disso, porque na própria Inglaterra eles não fazem isso, as misturas igual a gente fez, e a gente conseguiu promover esse ambiente mais plural, assim, né? Sem contar que, tipo assim, é inglesa naquelas, né, mano? Que é, tipo assim, todo mundo imigrante dali da Jamaica, mano. Então é a música do Caribe, se for ver legal, tá ligado? E tá aqui do lado, mano. A nossa música tem muita influência do Caribe também, tá ligado? Então, e é tambor também, né, mano? Tá ligado? Bagulho da África. Então, uma hora ou outra se funde, mano. Você nem percebe, o bagulho se funde, tá ligado? Agora, depois de uns anos, né, estudando mais e tendo a experiência e uma pequena propriedade pra falar, eu acho que é esse que é o resumo, tá ligado? Do Barato, tá ligado? Uhum. Quando a gente foi, a influência era a Inglaterra, mas se você puxar fundo mesmo, é tudo Caribe, é bagulho e África, tá ligado, mano? É. E o Brasil, porra, sacou, mano? Total. Acho que esse é o resumo. Não, e só pra complementar aqui, que eu acho que tudo é uma questão de sair de casa também. Tudo serve de inspiração, tudo ao nosso redor nos inspira. Mas você vive na quebrada, mano. Você vai escutar um som diferente ali, você já, pega uma melodia, pega algum... E é no quintal da sua casa, do lado ali, do seu vizinho, que tá tocando um som diferente, que você escutou e você tá no trajeto até o estúdio, você já tá com aquilo na sua cabeça e você transforma isso em música, tá ligado? Então tudo ao nosso redor nos transforma e faz isso virar... Samba, né? É herança do samba, tá ligado? No quintal da minha casa, o quintal da minha casa serve de inspiração, tá ligado? E por aí vai, mano. Foda. E também falando desse lance dos gringos, né, que você falou que vocês citaram esse cara que achou ruim e tal. Vocês acharam que, no geral, assim, teve uma boa aceitação de lá? A galera curtiu, assim? Claro que tem os imigrantes brasileiros lá, mas rapaziada gringa. E se eu não me engano, né, pelo que entendi, vocês também lançaram uma versão lá fora, né, que a capa é diferente também, não é mesmo? Teve o vinil, não lembro se o vinil chegou a ser comercializado aqui. Enfim, é isso. Sempre tem alguém que vai achar muito louco e sempre tem alguém que vai falar que merda é essa, né? Então, assim, eu acho que a nível de proporção de aceitação foi muito legal. Todo o apoio que a gente teve de pessoas de fora do Brasil. Inclusive o vinil da Butters, feito na Inglaterra pela Elijah, são as 6 músicas originais, né? Agora a gente tá fazendo a prensagem do Brime Deluxe aí, que deve sair com as músicas novas e etc. Mas a primeira versão do álbum ter saído num selo inglês, pra gente foi uma validação boa, tá ligado? Tipo, a gente sabe que tem pessoas famosíssimas aí que receberam a cópia do Brime, tem na coleção deles. Selo de respeito, artistas de respeito, radialistas de nível mundial e etc. Então, principalmente essa é a grande razão de existir mídia física ainda hoje em dia, né? Uma coisa que vai durar pra sempre. Então, assim, ter a validação dessas pessoas, de um certo modo, é bem legal, tal, mas a gente também não pode ficar vivendo da validação dos outros. A gente tem que fazer o que a gente acha legal pro nosso país, pra nossa cultura, pras pessoas em volta da gente. E eu acho que essa foi a primeira coisa que a gente quis fazer com o Brime. Quando a gente teve essa aceitação de fora, foi mais legal ainda, porque a gente falou, aqui no Brasil as pessoas entenderam e lá fora as pessoas ficaram curiosas sobre isso, assim. Então, eu acho que esse foi muito mais o que a gente queria com o projeto do que ficar pensando o que alguém de fora vai achar, né, do projeto e tal. Mano, eu concordo com as palavras do Cezinha. Procurar essa validação de fora não faz sentido nenhum, tá ligado? Vai ter que vir porque aqui no Brasil a gente é muito foda fazendo música, tá ligado? Então os caras têm que respeitar mesmo, não é de hoje, tá ligado? Não é de hoje, tá ligado? Eu acredito que nesse ponto, talvez, de criação, eles foram referência pra nós em algum ponto. Mas depois de pronto, a gente vira referência pra eles. É igual futebol, mano. Eles inventaram e a gente tem o Pelé, tá ligado? E nós somos melhores. Não, é meio que o que eles falaram mesmo. Se a gente focar em fazer o nosso mesmo, nada pode dar errado, na real, assim, no fim do dia. Porque é muito sobre a forma como a gente se expressa e a forma como eles olham, olha que expressão diferente.
olha a música. Mas isso já acontece há muitos anos, mano, tá ligado? O Brasil já desperta o interesse do gringo, não é de hoje, é o que o Febem falou, tá ligado? Tipo assim, Jorge Ben, Tom Jobim, entre outros artistas, multiartistas, que foram pra fora mostrar o que o Brasil tem de bom na música. E a gente é bom há muito tempo. Então já não é novidade pra ninguém isso aí, né? Exatamente. E o álbum, o primeiro Brime, saiu justamente alguns meses ali depois do Febem e do Flesos participarem do Brasil Grammy Show. E eu queria entender, no momento dessa gravação do Brasil Grammy Show, que foi em janeiro de 2019 que saiu o vídeo, se não me engano, né? Nesse momento vocês já tinham essa ideia do Brime? E de que forma o Grammy Show inspirou vocês nesse projeto? Não, a gente não tinha ideia nenhuma, né? Naquele dia lá eu tava numa ressaca danada ainda. Quase que eu não gravei. Mas, pô, Brasil Grammy Show foi um projeto que abriu porta pra muita gente, tá ligado, mano? Pra muita gente mesmo. Validou muita gente, abriu porta pra muita gente, tá ligado? Independente do estilo de rap ou grime, ou o que seja, abriu porta pra muita gente. Então foi muito importante e é muito importante até hoje, porque eu acho que vai continuar abrindo muita porta pra gente. Pra muita gente, tá ligado? Tipo, eu, na época do Brasil Grammy Show e Flash, nós já tinha nossa caminhadinha ali, tá ligado? Eu acho que a gente foi mais por somar com a rapaziada mesmo, mas de qualquer forma, pra mim e pra ele deve ter sido muito... ajudou também, mano. Muita gente conheceu o nosso trabalho, tá ligado? Mas o Brime não teve nenhuma ligação ali, não. A gente nem fazia ideia, eu acho, tá ligado? Quase 6 meses antes, acho, que né? começar o Brime. A gente nem sabia. O Brime nós começamos faltando um mês pra viajar. A grande verdade é que, assim, a gente não tem essa cultura de rádio aqui no Brasil, né? Dessa maneira de ter DJs, MCs participando e etc. Então, isso é uma coisa muito grande. O grime inglês, ele vem das rádios piratas, né? O grande mídia que proliferou o grime lá foram as rádios piratas. E eu acho que os canais de YouTube têm esse papel aqui, né? Tanto seja rádios como a Veneno, Brasil Grammy Show e etc. Isso é muito importante para a cultura aí que a gente tá vendo do underground brasileiro no momento, né? Fora milhões de outras rádios aí que tem pelo Brasil. Tô citando né, as coisas aqui do eixo São Paulo-Rio, que infelizmente a gente acaba um pouco preso. Sim. Mas a gente precisa mais disso, talvez, né? Porque isso revela MCs, revela artistas, revela gêneros. E eu acho que a volta do Boom Bap é completamente YouTube, né? Então acho que é aí que tá realmente a coisa interessante na música alternativa, porque se você depende de gravadoras, de majors e etc. pra falar qual é o próximo passo, a gente vai ficar ouvindo mais do mesmo sempre, né? Infelizmente, só estão visando lucro e estão visando pouca novidade, né? Poucas coisas acontecendo aí. E todo mundo começou de algum lugar, né? Então, enfim, como Exatamente. vocês começaram, né? Estão surgindo aí novos nomes, né? Que também precisam desse empurrão, por assim dizer, né? E só uma correção de datas aqui, que eu me confundi. O Brasil Grammy Show, o vídeo saiu lá por janeiro 19 e o álbum Brime saiu pouco mais de um ano depois, em março de 2020. Que eu me confundi aqui. Em janeiro, foi um ano e outubro. Então a gente deve ter começado o Brime em junho, julho de 2019. Foi? Não. Foi muito depois. A gente começou o Brime, tipo, Agosto, sei lá, no mais agosto, tardar. setembro. No mais tardar, agosto, setembro. Nice. E queria mais uma curiosidade mesmo, que é sobre Sorro, né? Tem a versão com o Lucas Carlos, que é ótima. Mas vocês também gravaram uma versão com o T-Boy, né? Que tem lá no YouTube, mas você não encontra nas plataformas digitais. E eu queria entender, né, como foi trabalhar nessas duas versões, né? E como foi também essa mudança, né? Que tinha um gringo, aí também tem o Lucas, né? Então, quando a gente fez o álbum lá, com o Jevon e com o T-Boy, a primeira versão, a gente tava fazendo o álbum enquanto a gente tava na estrada, viajando, fazendo tour. O Febem tinha lançado o Running há pouco tempo atrás também. O Flezios estava lançando Ruas, não foi? Naquela época. Então, o Brime acabou sendo um projeto paralelo. Mesmo a gente já trabalhando junto, a gente falou, isso aqui é um outro negócio. Então, foi muito orgânico esse processo de, vamos pro estúdio, vamos fazer música, etc. Depois que a gente começou a ver que o povo brasileiro se identificou com o Brime muito mais do que os gringos, a gente falou, não faz sentido a gente ter um refrão em inglês na música mais. Com todo respeito aos artistas que participaram, a gente adora eles e etc. Mas já se tornou outra coisa, né? Então, assim, o Lucas Carlos é um amigo próximo da gente. Então, pra gente falar, Luquinhas, e aí, canta com a gente, é um prazer. O T-Boy eu nunca mais vi na vida, com todo respeito a ele e tal. Mas então a gente começou a trazer mais pra perto o álbum, mais pra gente. Tanto que o Deluxe já são músicas que a gente fez no Brasil, pensando no Brasil, sem ideia de viajar ou de fazer turnê fora. Então,
já é um outro ambiente, né? Já é uma outra ideia do Brime pra onde ele foi levado e tal. E eu entendo que talvez tenha um saudosismo das pessoas de a música do T-Boy eu adoro, não sei o quê. Mas eu particularmente acho que musicalmente a música do Lucas Carlos é mais rica, tem uma melodia melhor, te conseguiu pensar melhor na questão musical e etc. A outra versão foi tipo, grava aí, vamos fazer a música, entendeu? Vamos encaixar, vamos terminar esse projeto. Eu particularmente prefiro a do Lucas Carlos também, não sei se foi porque eu vi antes. Inclusive essa música não era nem pra existir, mano. A gente fez lá, a gente tava um dia, se conheceu e... Eu tenho estúdio? Tem. Dá, vamos aí, vamos. Beleza, eu cheguei lá cansadão no estúdio lá, eu lembro que eu dormi, mano. Quando eu acordei tinha uma música nova pronta, eu falei, putz, tem que escrever, os caras, escreve aí. Aí foi, não foi? Essa música foi assim, né? Genial. E em 2023, né, vocês lançaram o Deluxe do álbum com novas faixas, maior duração, etc e tal. Como foi trabalhar nessa expansão, né? E se também a gente pode esperar aí um Brime 3, Deluxe 2.0, enfim. A gente começou a fazer algumas músicas. O Flésius ficou um tempo fora, ele foi pra Lisboa, ficou 6 meses fora. A gente parou totalmente com o projeto lá por 2022, né? Começo de 2022. Aí, pro fim de 2022, a gente voltou pro estúdio, gravou algumas coisas, mas a gente tá sempre gravando coisas, então a gente nunca tem intenção de, isso vai virar isso daqui. Não, a gente foi fazendo músicas. E quando fez sentido o Deluxe existir, com a versão nova do Lucas Carlos, com o Coruja também, né, com uma participação também, a gente começou a falar, olha, isso tá fazendo mais sentido agora, ia ter o próximo baile do Brime do ano passado, de 24, né? A gente lançou no fim de 23, então já tava meio que, vamos trazer esse conteúdo novo pras pessoas e tal. Se um dia fizer sentido lançar um Brime novo, a gente vai lançar. O que a gente não quer fazer é estorvar um projeto pra que a gente lucre com ele, pra que, nossa, o Brime e a gente cansar dele, a gente não ter mais vontade de fazer ele. Eu acho que essa é a nossa maior preocupação com o Brime, é não transformar ele apenas num produto que a gente vai lucrar e não vai querer nem ouvir aquelas músicas mais, sabe? Tá cansado de estar perto um do outro, que a gente é amigo, a gente faz isso porque a gente gosta de estar no estúdio um com o outro, etc. Não, e o Brime, a gente, desde o início, a nossa proposta com o Brime era vamos se juntar no estúdio nós três pra nos divertir, tá ligado? Pra tirar onda dentro do estúdio e essa leveza que a gente tem quando a gente tá os três no estúdio trampando, se transformar em música. E a gente não quer perder isso, tá ligado? Por isso que a gente tem muito cuidado, por isso que a gente faz as coisas com cautela quando se diz respeito ao Brime. Porque o Brime, ele tem que ser leve, mano. Assim como é no show, a gente quer ser dentro do estúdio também. Sacou? Leveza. Esse é o bagulho. É um projeto que tem um pouco menos de compromisso, mano, tá ligado? O compromisso meu tá na minha obra, do Flésius tá na obra dele, do Cezinha tá na obra dele. E quando a gente junta o Brime, é a nossa válvula de escape de se divertir mesmo, mano, tá ligado? Acho que esse é o fundamento, é esse, tá ligado? E toda vez que a diversão tá acabando, a gente vai parar o projeto e depois volta. Vai ser sempre assim, mano. Peraí, não tá legal. Vamos cada um aí, vamos cuidar das nossas vidas, fazer nossas paradas, daqui a pouco nós voltamos, tá ligado? Sacou, mano? É tipo um All-Stars, mano. Um time All-Stars, tá ligado? Essa é a parada do bagulho. E a gente, hoje, a gente calejou pra caramba, que hoje em dia a gente sabe ligar a chavinha Brime e desliga a chavinha, porque quando eu tô no estúdio com eles e ele tá fazendo um álbum dele, eu tô dando uns toques ou vice-versa, é outro clima. O Brime é 2 caixas de cerveja só pra começar. Por falar, né, na expansão do Brime aí, vocês falaram aí do baile do Brime, que é um rolê muito legal anual, né? Esse ano é no dia 17 de abril na Áudio, uma quinta-feira, se eu não estou enganado. E, enfim, o que o pessoal aí pode esperar do evento? O pessoal compra o ingresso, que vai comprar ainda? O que vai rolar de bom? Quinta-feira, véspera de feriado, como sempre, né? Anualmente a gente tá fazendo esse baile. Ano passado a gente teve o Neguinho do Cacheta como convidado nosso. Esse ano a gente teve o prazer de conseguir botar o Menor da VG aí também, outra relíquia, né? Então a gente tá sempre tentando criar esse elo aí entre o rap, o funk, o grime, o Brime, o que seja, né? Eu acho que esse é o ambiente que a gente permeia musicalmente quando a gente tá falando de Brime. E a ideia é essa, é trazer artistas novos para ter experiência de pegar um palco grande. A gente tá trazendo coisas novas no show, experimentar coisas novas, ideias novas. Às vezes cantar uma música nova, alguma coisa que saia e etc. Mas
já virou tradição, né? O que é o baile. As pessoas que já frequentam já sabem o que vão esperar. E no máximo que elas vão fazer é chamar um amigo que não foi e falar, vamos aí, dessa vez você não vai perder o barato. É isso aí. O baile do Brahma é tipo o nosso cacique de Ramos, né, velho? Tá ligado, né? Inclusive, lembra que a gente trocou a ideia aqui? Nós quase trouxe uma roda de samba pra começar o baile à tarde com a roda de samba e depois, mas não deu certo. Mas uma hora vai rolar. Então, se alguém copiar, eu falei primeiro aqui. Tá ligado? Já pode processar. Mas é isso, mano. É onde nós celebramos todo esse bagulho, tá ligado? E a energia é muito boa, mano. Porque é uma festa que, tipo assim, é muito doida, mano. Tá ligado? É um lugar que você vê as pessoas se transformar mesmo. Na última vez, eu lembro que eu fui pro camarote ali, eu vi as pessoas da indústria da música, tudo feliz, mano. Bagulho legal, mano. É uma grande festa. A energia muda, transforma as pessoas, tá ligado? Então, o que dá vontade... Fazer evento é foda, hein, mano? Vou te falar. Eu queria ser só artista mesmo, mano. Fazer é foda, né? Mas a gente tem o prazer de fazer porque a gente sabe que a energia é foda, tá ligado? Pelo menos nesse dia, tá ligado? É de tudo, irmão. Bagulho separa casamento, junta casamento, bagulho doido, né, mano? Fala aí. É maravilhoso. E fora que aí... Mano, é do brasileiro, mano. É do nosso povo mesmo, onde todo mundo se junta. E junta os moleques da minha quebrada, já junta com o pessoal da quebrada do Febem. Nós montamos o camarote só dos quebrada. Entendeu? Aí vai todo mundo, todas as gerações, mano. Desde os menorzinhos até os mais velhos, vai todo mundo, mano. Tá ligado? E ali é pra nós, mano. É pra nós tirar nossa onda, extravasar. No outro dia é sexta-feira santa, tá tudo certo também. E pau na máquina, pai. É tipo igual o Cezinha falou, do mesmo jeito que dá oportunidade para uns artistas pegar um palco grande, um evento com a estrutura, os parceiros das quebradas também, que nunca pisaram num bagulho mil grau, vai tudo, entendeu, mano? Mano, é uma explosão de sabores, bro. Eu acho que a gente criou o ambiente que a gente queria acho que esse é o grande... o grande trunfo do baile é a gente criar um ambiente que a gente gostaria de consumir, de estar lá e etc. Lindo isso. Inclusive, você é um desses amigos que vai pela primeira vez. Nossa. Meu amigo Anuar, ele foi várias vezes, ele falou, a gente tem que ir esse ano. Falei, com certeza a gente vai. É uma tradição mesmo. É uma tradição. Até para as pessoas que foram a primeira, vão em todas. Ansioso. Por falar no Menor da VG, né, que é um funkeiro, né? A gente falou aqui várias vezes que o Brahma tem muito de funk e tal. Mas vocês, né, têm as raízes no rap. E, claro, os dois gêneros se dialogam bastante, mas são bem diferentes ao mesmo tempo, né? Tanto que todo baile tem algum nome do funk, né? Enfim, como vocês enxergam essa proximidade aí? Bom, a minha proximidade... A proximidade que eu enxergo do funk com o rap vem desde criança, mano. Desde molequinho, tá ligado? De você colocar o Nokia tijolão pendurado no pescoço aqui e no celular só cabe 3 músicas. Uma era do Racionais e uma era do Cacheta e outra do VG. E aí você vai escutando no Nokia aqui, ó. A música é lançamento, acabou de sair no YouTube, a molecada já... Aí, mano, passa essa música no infravermelho aí, top, pai, vai. É tipo assim, desde moleque, mano, tá ligado? Sempre se fez presente. Então, pra nós, e que diga-se de passagem aí, como fala o Craque Neto, é da hora ter o VG aí com nós, tá ligado? Porque pra mim, tanto pra mim como pro Febem também, é a maior realização de verdade, porque é um cara que nós acompanha há muito tempo, tá ligado, mano? Tipo assim, é uma referência pra nós, assim, no que diz respeito à música, à melodia. É um dos caras que puxava umas melodias que nós ficava, mano, sinistro o bagulho, tá ligado? Então é isso, pra mim é desde moleque mesmo, é desde o celularzinho, o Pai, Justiça e Liberdade na mochila de branquinho, o Ig Yang lá, e é dessa época aí, mano. E eu teve uma fase da minha vida, bem moleque, quando eu tava virando adolescente mesmo assim, mano, eu morei na Baixada, tá ligado? Um ano. E o bagulho era o caldeirão, mano. Eu conheci, tipo, funk na essência mesmo. MC Barriga, Duda Marapé, tá ligado? Renatinho Alemão, tá ligado? Então, mano, o bagulho, tipo assim, por mais que às vezes de fora pareça que é diferente, não é, mano. Pra nós é a mesma coisa. O funk, o samba, tá ligado? O rap, o forró, tá ligado? Os bagulho que, tipo assim, coisa de festa de família e tudo, vizinho, bagulho, tá ligado? Pra mim é a mesma fita, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, se for pegar o resumo mesmo, o Brahma é tipo o quintal mesmo, mano. Tá ligado? Junta tudo, mano. Tá ligado? O bagulho é a pureza de poder voltar no tempo, às vezes. Reciclar o tempo e tá ligado? Reciclar tudo que a gente viveu de felicidade ouvindo música e pôr pra fora. Acho que o Brahma é esse bagulho, tá ligado?
O que eu ia falar é isso mesmo. Eu não vejo como o funk e o rap diferente, não. Eu acho que eles são de diferentes tempos. Digamos que o funk tem aí 20, 30 anos de atraso em relação ao nascimento do rap, mas continua sendo música urbana, música que nasceu na rua. O rap nasceu no freestyle no Brooklyn e o funk nasceu na palma da mão, nas quebradas. Então, assim, o jeito que nasceu, a espontaneidade é a mesma coisa. Eu acho que a única coisa que a gente teve foi a percepção de juntar isso e colocar o grime no meio. Eu acho que essa é a única receita do bolo que ninguém tinha feito, mas é a mesma coisa, veio do mesmo lugar e tem a mesma finalidade sempre, né? Que é dar voz pra pessoas que não têm voz. Acho que é a mesma parada. Concordo super. E bom, rapaziada, para encerrar aqui, além do Menor da VG, o baile vão ter outras 5 atrações, né? Que é o Braddock Dan e LPT Zlatan, Africácia, Mac Julia, Suelen Mesmo e LZR, e Submundo com Tresk e Clay e DJ Bassan. Como funciona essa curadoria de vocês aí, né? O que vocês vão enxergando? Vocês vão enxergando uma rapaziada que tá surgindo? A gente tá sempre de olho. Pô, a gente gosta do que a gente faz, né? Então a gente vai em festas, a gente frequenta novas festas, a gente sabe quem são os DJs do momento. A gente pode não ir na festa do momento, mas nossos amigos estão tocando lá, então a gente sabe quem tá lá e etc. Então, como eu disse, o baile a gente tá criando um ambiente que a gente gostaria de ter, que na nossa geração não teve. Então, se a nova geração pode tá pagando R$100 pra ver uma curadoria de artistas com um som bom, numa casa boa, que você vai ser respeitado e etc. Então, acho que isso é o ambiente que a gente quer promover. Então, todos esses artistas são artistas que a gente acompanha de perto, que a gente conhece o trabalho, que a gente sabe que tá fazendo um bom trabalho, que a gente tá querendo que alguém desse chance pra nós de falar, ô, Flash, vem fazer um show num palco grande, e que ninguém nunca fez com a gente. A gente conquistou o nosso espaço nesses lugares. A gente foi em Circo Voador, a gente foi em Bar Opinião, em Áudio, em Koala, em festivais grandes aí, e cantou na frente de todo mundo sem ter ninguém colocando a gente, não é filho de ninguém famoso na indústria, não. A gente foi lá e fez. Então, acho que uma forma da gente dar em troca é colocar essas pessoas que a gente acredita no talento pra pegar essa experiência de estar num palco grande, num som bom. Porque às vezes a gente tá tocando em lugares pequenos pra 300, 500 pessoas, 600 pessoas. E essa evolução pra lugares de 2, 3 mil pessoas exige, né, um estudo, um aprimoramento e tal. Então, a gente tá sempre abrindo portas pra essas pessoas conseguirem mostrar a arte delas em outros lugares também. XXL Flashman, nós pega todo mundo que tá aí, que a gente gosta, principalmente, tá ligado? E que é fresh aí, que tá rolando e bota pra pocar lá. Junto com o clássico, que é sempre uma relíquia, um clássico, que também não é clássico, também tá em atividade até hoje, que assim como o Cacheta foi no passado, o VG agora, tá ligado? E nós lá, pra fazer a bagunça final da confraternização, tá ligado? Esse é o resumo aí. Perfeito, valeu aí, rapaziada. Se quiserem deixar uma consideração final aí, onde a rapaziada pode comprar também os ingressos aí, né? Não sei se foi dito. A gente tem no Instagram, @BrimeBR, o Linktree lá, o link. Entra lá, tá lá os ingressos lá, do 360 Ticket Masters. E nas redes sociais nossas, a gente tá sempre postando aí também no antigo Arrasta Pra Cima, que clica agora. Isso daí é bom, hein, mano? Fala sua rede social aí pra rapaziada aí, moleque. É isso aí, mano. Instagram do Brime, BrimeBR, Cezinha, César V, Febem, Zufli, Flesos. Mas é o Brime. Botar pra rufar e vai Corinthians, vambora.